Olá a todos e todas, meu nome é Luana Ferreira, eu sou fundadora da empresa Sair do Casulo, que trabalha com consultoria e treinamentos na área de sustentabilidade. É, eu sou jornalista de formação, mas me especializei em psicopedagogia e responsabilidade social. Comecei em multinacionais desde muito nova, trabalhei nas áreas de sustentabilidade. Meu último cargo foi na Fiat como coordenadora de projetos sociais. Em 2012, então, eu abri a Sair do Casulo para prestar serviços tanto para pequenas e médias empresas quanto para o terceiro setor. E uma demanda muito forte que o terceiro setor apresenta é a elaboração de projetos sociais, como pensar, né, como criar uma estratégia capaz de demonstrar os potenciais do projeto e da instituição para fins de captação, de comunicação e sustentação. Por isso esse conteúdo chama Projetos Sociais 360, da elaboração à sustentação. Nós vamos perpassar aí toda a ideia, né, de conteúdo que tem que estar descrito na elaboração de um projeto, até como viabilizar a execução e a implantação e a sustentação desse projeto. Bom, para a gente falar de projetos sociais, eu sempre trago uma provocação, né, que é a gente fazer uma reflexão do que é estar envolto a projetos sociais, né? Quais que são as motivações para, né, a gente que trabalha com o terceiro setor, com as causas sociais, quais são as motivações para a gente desenvolver esse trabalho? Então eu deixo um momento para vocês pensarem como que vocês chegaram nesse momento que vocês estão, nesse espaço que vocês estão, executando o trabalho que vocês estão fazendo, quais são as principais motivações, o que te move, o que te guia, o que te faz continuar. Essa pergunta parece boba, mas ela é importante porque nos ajuda a dar um norte, né? A reconhecer aquilo que é importante para a gente e nos ajuda a tocar o barco, que trabalhar com projeto social e terceiro setor não é fácil. Então é importante a gente relembrar afetivamente e emocionalmente qual que é o nosso vínculo com o terceiro setor, com os projetos sociais. Essa reflexão, né, eu já fiz esse curso algumas vezes e a gente tem mais ou menos as mesmas respostas. Não sei quais foram as de vocês, mas a gente tem respostas de todo tipo. Tem aquelas pessoas que acham que é o desenvolvimento de um trabalho como outro qualquer. Tem um grupo de pessoas que acha que trabalhar é importante para captar recursos, para viabilizar ações sociais que são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Tem aquelas que estão nesse barco porque querem fazer a diferença, muito motivadas pela causa, né? E tem as que dizem que é ajudar o próximo, né? Então a gente tem as pessoas que gostam mais da gestão, talvez dizem mais de captar recurso, as pessoas que gostam mais do tete a tete, do corpo a corpo, de estar com as pessoas em vulnerabilidade, de ajudá-las em primeira pessoa, também descreveram como ajudar o próximo e fazer a diferença. E aí, qual que é a sua motivação? Bom, porque no final das contas, a gente trabalhar com projeto social é muito gratificante, mas a gente tem uma ilusão no início, né? Quem está no início mais, eu imagino, que é um desejo, é um chamado e que as pessoas conseguem se mobilizar para transformar e vamos fazer, e vamos chamar aquele o outro, vamos captar recursos, vamos pedir um amigo, pedir a família, pedir as empresas que a gente conhece. Então a gente começa muito pelo desejo, né, por esse chamado, até uma missão de querer contribuir com uma sociedade melhor. Só que esse desejo, ele exige que seja transformado em um projeto, né? A gente precisa descrever aquilo que está sentindo e contextualizar aquilo que está sentindo. Projeto feito, aí sim a gente vai falar de transformação. Então a gente fica ansioso para mudar uma realidade, mas a gente tem um processo, que é desenvolvimento do projeto para depois chegar nos resultados, né? Enfim, na transformação. E aí eu coloco um desenho que eu acho que é a cara disso que eu falei, que a gente tem uma ideia de, né?
eu trabalho muito com pessoas jovens de projetos sociais e eles têm, os jovens têm um gás, assim, uma energia, nós também temos, né, terceira idade, aí é meia idade, mas a juventude tem um gás muito forte de transformação, de querer transformar, de trabalhar com coisas que causam impacto, eles chegam, né, com muita energia e com uma ideia quase que estável, né, de como que isso seria. Eu tenho uma ideia e aí eu vou seguir nela. E quando a gente começa a trabalhar com questões sociais, a realidade é outra. A gente tem muitos desafios, a gente tem uma coisa que é muito importante que eu vou falar mais pra frente, que é a escuta, né? A gente sai do nosso desejo, da nossa vontade de alterar uma realidade, de melhorar o desempenho social de algum local, mas a gente tem que escutar o outro, né? A gente trabalha com pessoas e essas pessoas têm que ser protagonistas desse processo. Então a gente tem vários desafios no desenvolvimento de projetos sociais. E aí, o que são então os projetos sociais? Eu trouxe três principais pontos, né, conceitos dos projetos sociais, porque existe uma diferença entre aquilo que ações mais pontuais, né, que são importantes, mas que não geram impacto, e hoje a gente tem uma nomenclatura muito forte de projeto social que diz de ações sistemáticas, então, né, eu contraponho aquilo que eu disse de ações pontuais, são atividades recorrentes e o projeto social ele nasce com o objetivo de minimizar um problema social, minimizar questões de vulnerabilidade. Assistencialismo, filantropia são conceitos e práticas muito importantes, historicamente, inclusive, foi o que ajudou a criar esse conceito que hoje é de projeto social, mas eles têm um conceito, uma característica diferente, porque filantropia e ações assistencialistas, elas visam mitigar uma situação mais emergencial. Então, eu costumo dar o exemplo que a gente convive com enchente, né? Então, se a gente tem uma região, uma comunidade, um bairro, até uma cidade que sofreu em função de uma catástrofe ambiental, existe uma mobilização social para ajudar aquelas pessoas que estão em uma situação de extrema vulnerabilidade. Mas ela é uma ação pontual com um objetivo rápido e emergencial. O projeto social, a grande diferença é o impacto, é a transformação. Na filantropia, a gente fala de acudir e no projeto social a gente fala de transformar. Então tem essa diferença que é muito importante quando a gente recebe, né? A gente recebe muitos projetos sociais para escrever, quando participa de editais, a gente também analisa projetos, então tem que ter esse cuidado para dizer do que é projeto e do que é uma ação filantrópica, ambos muito importantes, mas aqui nós estamos falando de projetos sociais. Bom, e os projetos sociais, de onde eles vêm? Né? A gente falou que vem pessoalmente, né? Quando a gente pensa na nossa trajetória com o trabalho, né, no terceiro setor, vem muito do desejo, da vontade de fazer a diferença. Mas, metodologicamente, os projetos sociais, eles têm vários parâmetros para a gente identificar, olha, ali caberia uma atuação social. Uma dessas metodologias é a pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide, é um conceito antigo, mas que é super atual. Ele foi criado há mais tempo, mas ele é muito atual. Que a pirâmide fala das necessidades do ser humano. E aí, quais são essas necessidades que todos nós temos? Maslow fala que a primeira base da pirâmide são as necessidades fisiológicas. São aquelas fundamentais à existência do nosso corpo. A gente precisa comer, a gente precisa beber água, a gente precisa respirar, a gente precisa dormir, a gente precisa excretar. São necessidades do nosso corpo, que só com elas a gente consegue viver. Há uma década atrás, os projetos sociais, por exemplo, da África, eles tinham como objetivo atuar nessas necessidades fisiológicas, porque existia uma limitação de alimentação, de qualidade da água,
Então, os projetos sociais, eles eram elaborados para esse tipo de necessidade. Aqui no Brasil, a gente trabalha, obviamente, temos essas questões também, né? A gente tem dados atuais de que nós entramos de novo no mapa da fome, então, projetos sociais que visam minimizar essa necessidade, né? Essa carência por alimentação também são projetos importantes, mas a gente trabalha mais aqui no Brasil com as esferas segurança e sociais, que é o seguinte: a base da pirâmide é fisiológica. A gente cumpriu esse papel, né? Assim, a gente não tem essa demanda no lugar que a gente trabalha, na região, enfim. A gente passa para o próximo nível da pirâmide. A segurança quer dizer do corpo, da família, de recursos, da saúde, da moral. Então, aqui ter direito à moradia, ter direito a trabalho, ter direito a relações intrafamiliares, ter direito à saúde do corpo. Então, hoje, os projetos sociais no Brasil, eles têm um foco muito grande na esfera de segurança e na próxima, que é sociais, que diz da amizade, de socialização, de intimidade, do acesso à educação, né, do acesso à saúde e segurança. Aqui nós estamos falando de segurança que extrapola um pouco da física, né, de você poder ir e vir, de você ter liberdade de sair, enfim. Então, hoje, no Brasil, eu imagino que vocês também têm um trabalho mais dentro dessas duas categorias de segurança e social. Principalmente quando a gente fala de criança, que hoje a gente tem um número grande de instituições do terceiro setor que trabalham exclusivamente com o público infantil, a parte de socialização, da moralidade, de amizades, da família é muito forte. Então, para justificar, né, metodologicamente a criação de um projeto social, a pirâmide de Maslow diz isso. A gente tem essas necessidades e se existe uma carência, a gente comprova, a gente, né, tem a possibilidade de desenvolver um projeto social. E aí o topo da pirâmide, que a gente fala de status e autorrealização, são projetos que a gente acompanha muito fora, assim, né, nos países de primeiro mundo, que diz do autoconhecimento, do reconhecimento do outro, da conquista, do respeito e da confiança. E depois desse critério de status, vem o de autorrealização, que diz da criatividade, autodesenvolvimento, prestígio, espontaneidade, ou seja, a execução plena da nossa capacidade, né? A gente poder pensar, para além das questões de corpo e de alimentação e de socialização, é pensar na gente, né? O caminho, a nossa trajetória, o nosso plano de vida, perceber quais são as nossas habilidades. Então, esses são projetos que são desenvolvidos muito no primeiro mundo. Na Europa, a gente tem um número maior de projetos voltados, né, enfim, com esse foco. Mas a pirâmide de Maslow é uma boa base para a justificativa de projetos sociais, e também a gente tem os patrimônios. Patrimônio é aquilo que as pessoas buscam e ou precisam, de forma individual ou coletiva. E aqui a gente fala de 6 patrimônios. O primeiro é a saúde, o segundo é o trabalho, moradia, as relações familiares, capital social, que é aquilo que a gente carrega de história, que a gente tem de matéria, que a gente tem de recursos materiais, intelectuais, e a educação. Bom, passada essa etapa, a gente conclui que os projetos sociais nascem para suprir as necessidades e patrimônios das pessoas. Com isso dito, a primeira pergunta para elaborar um projeto é: qual é o problema social? Para ajudar a responder essa pergunta, eu trouxe algumas diretrizes para a gente identificar, né, esse problema social. Primeiro, quem reconhece como problema? Eu já atendi instituições e pessoas que tinham o desejo de desenvolver um projeto social, mas era um desejo próprio, era um desejo individual. E é importante, como o projeto não é para mim, não é para essa pessoa, é para o outro, é entender quem reconhece como problema. Porque às vezes é uma percepção minha que é totalmente diferente da pessoa que vai ser beneficiada por esse projeto social. Depois a gente se perguntar por que é um problema. Aí a gente pode voltar lá na pirâmide de Maslow, nos patrimônios, para entender, né, se o contexto
é uma comunidade que não tem opção cultural ou que não tem saneamento básico, a gente consegue justificar na pirâmide de Maslow, por exemplo. Depois a gente se pergunta quem sofre o problema. Qual que é o público, né? Seria essa a tradução para uma linguagem mais comum de projeto social. E qual o sentido de mitigar o problema? É para mim, é para o outro, é para uma injustiça social, é por uma questão de vulnerabilidade, e buscar referências, que eu até coloquei aqui, como pirâmide de Maslow, os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que são 17 objetivos, é uma referência muito importante, porque ela é internacional, vários países aderiram, tem um compromisso de diminuir alguns índices preocupantes sociais e ambientais no seu país. Então ele diz também de quais são, é um estudo que mostra quais são os principais problemas socioambientais e como mitigá-los. Então a gente busca essas referências para ver se aquilo que eu estou pensando, se aquele contexto social que eu vi em determinada região, tem alguém falando disso em outro lugar, tem alguém balizando essa informação. Bom, feito isso, reconhecemos quem sofre o problema, né? Qual que é o público, por que é um problema, por que ele deve ser confrontado, e temos referências embasando, nós vamos para as etapas da elaboração dos projetos sociais. Bom, eu trabalho com 6 etapas. Aqui eu não estou falando especificamente da escrita do projeto. Antes de escrever o projeto tem que estar prontinho. E aí é esse checklist, né? É essa trajetória que eu proponho aqui, são esses conteúdos que são indicados para a elaboração do projeto, para depois a gente pensar na escrita. Então, o primeiro passo é conhecer e entender, é o famoso diagnóstico. Depois desse passo, a gente define os objetivos do projeto, e aí a gente vai para uma etapa da metodologia que não é muito realizada, mas que para mim, para sair do casulo, é fundamental, que é o estreitamento de expectativa. Depois que a gente faz o diagnóstico e define os objetivos, a gente retorna no público a ser beneficiado e pergunta: é isso aqui que a gente identificou, vocês concordam? E aí sim a gente vai formatar e implantar o projeto, criar formas de acompanhamento, né, criação de indicadores, e pensar a sustentação desse projeto. A primeira etapa, conhecer e entender, significa fazer um diagnóstico, é ter contato com o problema, com aquela inquietação inicial que eu falei agora há pouco, ter ideia e noção da realidade, compreender a realidade. Conhecer e entender é o processo da concepção do projeto que explicita a situação, problema e todo o seu contexto. É o processo que antecede a criação do objeto do projeto social. Como é que a gente faz isso? Realizando uma análise profunda e completa da situação. Inclusive, tem instituição que trabalha com uma carga horária extensa para a realização dessa etapa do diagnóstico, que eu acho que é importante. Talvez o tempo ele nos dê uma folga e uma oportunidade de conhecer todos os elementos desse contexto social, e ter isso em mãos é meio caminho andado, é uma base para um projeto eficiente. A gente ter um mapa, né, a realidade muito bem detalhada, né, com levantamento de dados oficiais, coletando informações, entrevistando as pessoas, percebendo quais são os problemas, quem são as pessoas, qual o histórico, faz com que a gente consiga pensar num projeto que vá de encontro com o que a gente levantou de informação. Então aqui tem um guia, né, bem resumido, mas são algumas perguntas norteadoras para esse processo de diagnóstico, que é: qual o problema principal, quem vive esse problema, quais os problemas causados pelo problema principal, qual o cenário geral, né, quais as demandas sociais identificadas, e os cenários específicos, social, econômico, político, histórico, geográfico,
os atores que estão envolvidos a esse problema social, o limite que esse problema, né, ele tem uma interferência e quem provoca esse problema. A gente vai sair dessa etapa com uma identificação de qual que é o público afetado pelo problema, onde que esse público está, qual que é o histórico, por que esse problema começou, como que essa comunidade, o público beneficiado lidou com isso, tem alguma interferência, não tem, já teve um projeto no passado, uma política pública, né, qual o histórico desse problema mesmo, as estatísticas, os números relacionados a esse contexto. E aí, nessa etapa, é importante a gente fazer comparações. Por exemplo, a gente vai levantar uma defasagem de formação de jovens numa determinada cidade. Então, quando a gente for para a etapa do diagnóstico, a gente primeiro vai estudar essa juventude. Se a gente está falando de jovem, né, a gente tem uma percepção de que os jovens não estão sendo formados ou não tem uma formação para o mercado de trabalho. Então, a primeira coisa é estudar quem é esse jovem, até onde que ele estudou, como é que é a contextualização familiar, onde que ele mora, por que ele não estuda. E aí nós vamos entender, é na cidade, é no bairro, é numa região, é na periferia. E qual que é o histórico? Então nós vamos entender se existiu uma política pública no passado, que não existe mais no município, por isso os jovens não estão se formando, não estão se especializando, buscando formação para o trabalho. Quais as estatísticas? Percentual de jovens desempregados, percentual de jovens que não formaram no ensino médio ou que adentraram na faculdade e desistiram. Pesquisar tanto a questão econômica, social e de educação, né, para entender esse universo desse jovem, buscar informações relevantes. Então, o que está envolto a esse problema? Então, a gente tem universidade no local, a gente tem cursos técnicos, a gente tem, igual eu falei, política pública, a gente tem incentivo ao jovem, o jovem precisa sair muito cedo para trabalhar, qual que é a relação com a família, né, que aí entra também no rede envolta ao problema, né, escutar quais são os públicos que interagem com esse jovem e qual é essa região. E por último, quem ou o que provoca esse problema? É o próprio jovem? É o desinteresse do jovem? É talvez o governo que não tenha nenhuma diretriz para essa região ou para esse público? É uma questão de vagas? Enfim, a gente sai dessa etapa conhecendo e sabendo falar como a palma da mão qual que é o cenário do problema social. Em resumo, é o que sofre, por que sofre, onde sofre, quando sofre e quem sofre. Essa etapa, de novo, ela tem que durar o tempo que ela tem que durar. Ela é dessa etapa que a gente tira o objetivo, a justificativa, é o que nos dá base, né, embasamento para desenvolver ou não o projeto. A metodologia do projeto vai ser criada a partir do diagnóstico. Então, essa é a etapa da elaboração do projeto social. Para quem já está desenvolvendo um projeto há mais tempo e tem um diagnóstico bacana, já feito há mais tempo, mas que foi a base para a elaboração, né, e a execução de projetos, eu sempre defendo a ideia de que é importante a gente acompanhar aquilo que foi pesquisado no passado para entender se a realidade é a mesma, né, se o projeto está de fato tendo como resultado aquilo que se propôs, né, que tem um pouco a ver com monitoramento e avaliação. Mas o diagnóstico, eu acho que a cada 5 anos, né, a gente vive num contexto social e político muito instável, então acho que a cada 5 anos a gente revê os indicadores de contexto, tá? Não de projeto. É importante para nos ajudar a continuação ou a mudança de norte, a mudança de roteiro, a mudança, né, do projeto. Bom, passada essa etapa, nós vamos então definir os objetivos. Como definir os objetivos? Essa etapa significa criar as diretrizes para onde eu quero chegar. E aí a gente também traz perguntas norteadoras. São elas: onde queremos chegar? Quais os efeitos positivos queremos alcançar? Como que nós vamos minimizar o problema?
e qual o problema principal e a sua rede de causalidade. Na metodologia, né, de escrita, de elaboração de projeto, a gente tem essas duas nomenclaturas, que é o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral é aquele que justifica a existência do projeto social. Então, voltando naquele exemplo que eu disse dos jovens que não têm informação para o mercado de trabalho, qual que seria o objetivo geral? Primeiro nós fomos lá, fizemos diagnóstico, entendemos sim que existe essa defasagem, os jovens estão sofrendo com falta de formação e desemprego, as famílias estão desestabilizadas, não existe incentivo público, não tem universidade, enfim. Então nós vamos pensar um projeto social. Qual que é o objetivo? O objetivo aqui é contribuir, a gente não muda a realidade de ninguém, a gente não transforma nada, a gente contribui, nesse exemplo dos jovens, contribuir com a formação e inserção de jovens no mercado de trabalho. E aí, os objetivos específicos, a gente vai descrever quais as formas, como que a gente vai alcançar esse objetivo geral. Então, eu estou falando aqui das metas mensuráveis, que no exemplo dos jovens, quais seriam os objetivos específicos? Realizar uma pesquisa com as empresas locais para entender quais as vagas de emprego são mais recorrentes na região. E aí, feito isso, a gente vai colocar outro objetivo, formar jovens nas áreas X, Y, Z, que tem a ver com a pesquisa que foi feita. Então, quando vocês forem pensar na definição de objetivos do projeto de vocês, é importante ter o pé no chão. A gente não é capaz de desenvolver tudo para todo mundo, então é ter a noção de que os objetivos específicos, eles têm que ser viáveis. Então, a gente não pode criar 15, 10, 7 objetivos específicos, a gente tem que concentrar ali naquilo que a gente realmente dá conta de fazer e que vai criar um impacto, né, a ponto de podermos cumprir o objetivo geral, e de uma linguagem muito simples na hora da escrita, tá? Bom, acabei de dizer, né, os objetivos devem ser factíveis. O objetivo geral, só mais um pouquinho de conceituação, né, da metodologia, é o que justifica o projeto. O objetivo geral, ele diz da mudança. Qual é essa mudança? Apresenta uma possível transformação social. E os objetivos específicos, de acordo, né, com a metodologia que a gente trouxe, são as ações a serem desenvolvidas que contribuirão com o alcance do objetivo geral. Então, é só para chancelar aquilo que eu disse na lâmina anterior. Bom, o terceiro passo, a terceira etapa da elaboração de projetos é o estreitamento de expectativas. Como eu falei, não tem assim, nas metodologias mais comuns de elaboração de projeto, mas a gente coloca aqui como um passo muito importante, porque é o que eu disse, né, da gente saber escutar o desejo do outro. Somos seres humanos, somos seres de desejo, e todos nós devemos ser escutados quando temos alguma proposta de intervenção, de projeto que vá nos beneficiar. O que isso significa? Que a gente deve prezar pelo envolvimento dos públicos beneficiados para entendimento das expectativas. Eu acompanhei alguns diagnósticos, algumas etapas de projetos sociais que eram do diagnóstico. E aí, para quem já fez ou para quem vai fazer, é uma etapa que a gente tem muito envolvimento com o público beneficiado, a gente quer conhecer aquela realidade, então a gente conversa, toma café, conhece a casa, conhece os espaços públicos que tem na região, vai conversa com moradores, com líderes comunitários. Então, eles se dispõem a nos receber, né? A gente está ali com o objetivo de contribuir e eles estão na expectativa, muitas vezes, de conseguir nos passar o máximo de informação possível para que a gente possa desenvolver o projeto. Então, a gente fica lá, às vezes, um dia, uma semana, um mês. Eu participei, né, acompanhei um diagnóstico que durou quase um ano. Então, é uma relação que acaba ficando muito próxima. E aí, o que acontece, às vezes, é que após o diagnóstico, tem instituição ou empresa que entende que não é o momento de fazer um projeto social e engaveta.
mas a gente gerou, né? A gente não tem aquela frase, tu és responsável por aquilo que cativas? A gente esteve lá, movimentou aquela região, que gerou um burburinho que seja, pode até não ter tido expectativa, mas o burburinho gerou. Então é importante que a gente volte e diga o que foi feito daquele momento, né? Daquela intervenção. Então, apresentar o diagnóstico para quem, né, os líderes comunitários, para quem foi entrevistado, explicar o que é aquele documento, por que ele é importante e se ele será utilizado naquele momento ou não. Além disso, caso o projeto pós-diagnóstico tenha uma perspectiva de execução, compartilhar as propostas, né? O que a gestão do projeto está imaginando, quais as atividades, né? Enfim, os objetivos. E falar principalmente do compartilhamento dos benefícios para todos os envolvidos. É a hora da gente, né, criar ali um elo de parceria para a execução do projeto. Bom, as perguntas principais para essa etapa é: o que eu identifico, você reconhece? O que eu proponho, você aceita? E nossos objetivos são comuns. Eu costumo dar um exemplo de uma pessoa que a gente atendeu e ela queria fazer um projeto no condomínio, que era um condomínio de classe média baixa, para os jovens de lá. E lá não tinha, de acordo, né, com esse depoimento, não tinha um espaço cultural, um espaço de lazer, um espaço esportivo para esses jovens, e era um condomínio com muitos jovens. Então a preocupação dessa pessoa era de não ter uma possibilidade, né, não ter atividades que pudessem contribuir com o desenvolvimento desses jovens, e eles acabassem indo para o caminho das drogas. Tinha uma comunidade próxima e tinha uma boca de fumo. E aí a gente fez a etapa do diagnóstico, e na etapa do diagnóstico a gente entendeu que a ideia principal dessa pessoa era criar um poliesportivo. E aí no diagnóstico a gente entendeu que não era essa a pegada desses jovens, que eles queriam outras coisas. E nesse momento de estreitar a expectativa, era a expectativa da proponente de criar esse poliesportivo, e a expectativa dos jovens era: não, a gente quer fazer um espaço de grafite, a gente quer fazer arte e cultura. E aí a gente teve um embate, porque a gente está falando do público beneficiado que quer ter voz, que quer falar daquilo que tem como objetivo. Então é muito importante a gente estreitar a expectativa, porque às vezes nós vamos investir tempo, dinheiro, né, gastar parcerias para um projeto que o público beneficiado não se identifica. Eu dou outro exemplo. Um projeto fora daqui, estou em Belo Horizonte, um projeto fora de Belo Horizonte, uma empresa tinha uma verba para criar uma praça pública numa comunidade. E aí a gente fazia o intermédio entre a empresa e a comunidade. E aí fomos dizer à comunidade sobre a intenção da empresa. E aí eram 2 líderes comunitários, se não me engano, eles foram contra. Falaram: olha, acho que não é o ideal, a verba podia ser para XYZ, que é uma necessidade, né, atual. E a gente, ao retornar isso para a empresa, ela foi enfática: a nossa verba é para a praça. Enfim, os líderes comunitários, com certo receio, toparam. A praça passou menos de um ano, menos de 6 meses. Ela virou um espaço para usuário de drogas. Então, a gente teve o estreitamento de expectativa e os líderes comunitários disseram: não é o ideal. Mas também não iam, né, negar o recurso, né, que era disponibilizado para isso. Eles viram, né, talvez pudesse fazer um trabalho ali dentro da comunidade para que a praça fosse bem utilizada. Mas eles já tinham ali esse feeling, né, essa percepção aí de quem mora lá dentro. Então, reforço a importância de devolver para o público beneficiado, que será beneficiado, aquilo que foi estudado sobre ele. Bom, a próxima etapa é talvez a mais detalhista e o ponto de partida para a execução do projeto, que é formatar e implantar.
Como que a gente formata e implanta um projeto? A gente, né, fizemos o diagnóstico, definimos os objetivos, a comunidade, o público beneficiário está ok. Agora vamos desenhar como que esse projeto vai acontecer. Então aqui é o momento da gente criar as práticas para o alcance dos objetivos. Nós vamos criar a concepção, o desenho, a apresentação da proposta de intervenção. Nós vamos colocar quais são as atividades, qual que é a planilha de custo, as formas de captação que a gente está pensando, os resultados esperados para cada atividade, onde que as atividades vão acontecer, né, e quais são elas, quais são os envolvidos, tanto beneficiados quanto os profissionais que vão atuar. Existe instituição parceira? Não existe? Tem intervenção do governo? Não tem? As definições das formas de acompanhamento e os prazos para a realização de todas as atividades. Aqui eu trouxe um modelo de tabela de acompanhamento de projeto, mas é só uma sugestão, mas aqui estão as informações que eu considero importantes para elaborar e acompanhar cada atividade. Então, a gente tem uma planilha que descreve qual que é a atividade, qual que é a metodologia dessa atividade, qual que é a equipe envolvida, os participantes beneficiados, quantos são, quais são, data, o horário e o local, quem que é o responsável pela atividade, o prazo que ela acontece, quanto que ela custa e como que a gente vai acompanhar, quais as metas e resultados esperados. Isso a gente faz para cada atividade. Então, vamos lembrar lá do exemplo que eu dei dos jovens que precisam, Então, vamos voltar lá no exemplo dos jovens em busca de formação e qualificação para o mercado de trabalho. Então, vamos voltar no exemplo que eu dei dos jovens em busca de formação e qualificação para o mercado de trabalho. A gente cria uma planilha para os objetivos específicos, que são todas, né, as diretrizes, né, as atividades mensuráveis. A primeira delas, do exemplo que eu dei, era a realização de pesquisa com empresas do entorno, para entender qual o perfil de jovens e quais as vagas mais disponíveis por ela, né, para essa empresa. Então, a gente coloca qual que é a atividade, como que vai ser a metodologia dessa pesquisa. Nós vamos ligar, nós vamos sair com a prancheta, nós vamos atrás de um sistema S que talvez tenha uma entrada melhor. Qual que é a equipe? Nós vamos ter técnico, não vai ser só uma coordenação, nós vamos ter pesquisadores, os participantes, né, aqui não são os beneficiados, são os participantes dessa etapa da pesquisa. Quais são as empresas, quem são os responsáveis, a gente já tem um contato, qual a data, o horário, o local que a gente vai fazer essa pesquisa, o responsável dentro da instituição por essa atividade, o prazo que a gente tem, quanto que vai custar e qual que é a nossa meta. Se a gente tem 100 empresas, nós vamos entrevistar quantas? Nós vamos fazer a pesquisa com quantas? Qual que é o resultado que a gente espera disso? Então, é só para dar um exemplo. Nós vamos preencher toda essa planilha com as atividades previstas para o projeto. Fizemos um planejamento, conversamos com os envolvidos, fizemos uma reunião, um treinamento interno para determinar quem é responsável pelo quê, nós vamos para a prática. A prática, ela é muito diferente da teoria. Até então, a gente está no campo das ideias, elaborando. E quando a gente vai para a execução, essa etapa nos traz elementos não previstos na parte teórica. Então, quando a gente começa a executar, o projeto permite revisão no planejamento e permite corrigir as previsões. Vou dar um exemplo. Uma atividade que a gente fez numa cidade do interior de Minas era uma atividade voltada para crianças e suas mães. Era um espaço aberto em que a gente teria atividades lúdicas e de esporte. Então, nós começamos, se não me engano, em agosto, setembro, ficamos agosto, setembro, outubro, novembro começou a chover. A gente não tinha previsto um espaço fechado, a gente não tinha outro parceiro naquela época para executar essa atividade, então a gente teve que revisitar o planejamento, buscar novos parceiros e ou recursos para ou tampar o espaço ou ir para outro espaço cedido. Então, isso acontece, isso é normal, é importante a gente ter transparência o tempo todo, principalmente se isso acontece num projeto que é financiado por uma empresa, enfim, que não é de recurso próprio, que a gente precisa sempre prestar contas de forma muito clara e transparente. O fundamental é surgir o imprevisto,
Hoje as empresas, né, essas empresas, instituições, governo que apoiam, aportam financeiramente projetos sociais, eles têm um canal direto. Então, teve algum imprevisto, passa o telefone, manda um e-mail, já comunica para ver o que é possível fazer dentro da prestação de contas. Próxima etapa é o acompanhamento. Por que acompanhar? Bom, primeiro, para maximizar a eficácia dos projetos sociais na obtenção de seus fins. A gente não sabe se o projeto está sendo eficaz ou não, a não ser que a gente acompanhe o seu desenvolvimento e os seus resultados. Estimar como e até que ponto a mudança ocorreu. Demonstrar a transparência para todos os envolvidos nos projetos sociais, além de permitir correções de rota e melhorias, e servir de exemplo. Então, aqui nós estamos falando que a gente tem que acompanhar pela própria gestão do projeto, para entender se estamos no caminho certo e executando aquilo que planejamos, se estamos impactando, se estamos atendendo às expectativas, né, dos nossos parceiros e atores envolvidos no projeto. E eu acho que um item importante dentro de monitoramento e avaliação é servir de exemplo. Mais de 400 mil instituições sociais no Brasil, se não me engano. E o exemplo, ele é muito positivo, porque uma prática que deu certo para mim pode servir de inspiração para outro, né? Um percurso árduo que eu tive que desenrolar para conseguir tal recurso pode ajudar outro que está começando agora. Então, eu acho que a gente monitorar e conversar sobre esses projetos só traz enriquecimento para o terceiro setor. Bom, o que a gente acompanha? Mudanças no contexto social, a importância do projeto, o desempenho financeiro, o desenvolvimento das atividades e o alcance dos objetivos. E aí, como que a gente faz isso? Eu coloquei em resumo, os indicadores devem responder aos objetivos alcançados pelo projeto, o que está sendo entregue aos beneficiados satisfaz sua necessidade, quais as mudanças geradas e os custos. Para depois a gente resumir, né? Isso aqui é uma imagem que eu acho que ela traduz bastante, né? Como que é essa trajetória, né? Esse percurso do indicador. A gente tem um objetivo, a partir desse objetivo foi criado um projeto, esse projeto tem indicadores e eles devem ser acompanhados antes do projeto para falar assim, ó, antes de eu entrar, os indicadores que eu tinha sociais eram esses. Com o projeto, eu consegui desenvolver isso, aquilo e aquilo outro. Depois do projeto, esse indicador aqui alterou ou não. Bom, e para fechar, existem tipos de indicadores, né? A gente fala de indicador de processo, que é aquele relacionado ao desenvolvimento da atividade. Então, o exemplo dos jovens em busca de formação. A gente tem um indicador que diz se o jovem está frequente nas aulas de formação, se ele está indo no curso, se a família está participando, se a pesquisa que a gente fez teve um resultado que fortalece, né, o objetivo do projeto, se as empresas se o número de empresas que a gente previu participou. Então, esses são alguns exemplos de indicadores de processo. E a gente tem os indicadores de resultado, que aí diz quantos jovens foram inseridos no mercado de trabalho, qual que é se houve melhoria ou não na condição financeira desse jovem, se olhando o município, né, a gente falou no início de talvez uma cidade, se esse indicador de jovens desempregados e sem formação melhorou ou não. Então, a gente tem esses dois universos de indicador, de processo e de resultado. Bom, essa etapa, né, de criar um indicador é uma etapa também que deve ser feita a 4, 6, 8, 10 mãos, envolvendo o público beneficiado, a gestão da instituição, né, que está tocando o projeto, atores locais, buscar referências de outras publicações sobre esse tema, para ter um indicador que consiga realmente retratar a realidade e depois com a intervenção do projeto. A próxima etapa é sustentar. O
que significa sustentar? Né? Sustentabilidade é uma palavra que está a todo momento e em todo lugar. Aqui, dentro da elaboração de projetos, eu dou três definições, né? 3 parâmetros para sustentar. O primeiro é a apresentação, captação e finalização versus perpetuação. Vou explicar um por um. Apresentação. Bom, lembra que eu falei lá no início que antes de escrever o projeto, a gente tem que perpassar pelas etapas de elaboração, né? A gente tem que ir recapitulando, fazer o diagnóstico, criar os objetivos, estreitar a expectativa para a comunidade, formatar e implantar o projeto, criar indicadores. Feito isso tudo, o nosso projeto está pronto, né? Assim, a gente pode rodar esse projeto. E agora nós vamos apresentar esse projeto para diferentes fins, dentre eles captação de recursos. Então, o que a gente sugere para essa etapa de apresentação de comunicação? Então, no Brasil existem mais de 400 mil instituições somente do terceiro setor. Isso sem considerar os negócios sociais, um desdobramento importante, né, de ações sociais, além de projetos próprios e projetos de empresas. Então, nós estamos falando aqui exclusivamente do terceiro setor. Ou seja, se a gente tem 399.999 concorrentes, né, quando a gente fala de comunicação e divulgação do projeto, é um pouco isso, assim, vai ser reconhecido, vai ser conhecido aquele que chegar, né, primeiro, que tiver uma comunicação eficiente, eficaz, objetiva, que demonstra aquilo que o projeto tem para oferecer, o que ele já está oferecendo, né, o impacto que ele pode causar na sociedade. Então, aqui eu trouxe alguns tópicos para ajudar vocês a apresentar o projeto social. O primeiro deles é quem é você. Você vai falar sobre a sua instituição. Aqui é importante a gente ter um filtro, porque tem instituição que tem 70 anos, tem instituição que tem 10 anos, tem instituição que tem 1 ano. Independente, todo mundo tem muito o que falar. Sobre por que a instituição nasceu, o que ela já fez, por que ela foi criada, qual que é o tipo de trabalho que ela desenvolve, os prêmios que já recebeu. Tem que falar isso tudo mesmo. Né? Eu sempre falo assim, imagina um financiador lá do Canadá, lá do Japão. O Japão é um país que investe muito em projeto social aqui no Brasil. O cara tá lá no Japão, né? Talvez esteja aqui na embaixada, talvez esteja, né, em Brasília, mas ele não está aqui em Belo Horizonte, ou no interior de Minas, ou no interior de qualquer outro estado. Ele vai conhecer a sua instituição por aquilo que você diz. Claro que eu acho que eles não vão se limitar a isso. Eu, por exemplo, quando sou avaliadora de projetos, eu leio o projeto e busco as referências fora daquilo que foi apresentado. Mas o primeiro contato com a instituição provavelmente vai vir através daquilo que você escreveu. Então, quando você for falar sobre a instituição, coloque tudo que é relevante, mas de uma forma objetiva. Quando eu falei que eu trabalhava na Fiat, quando eu trabalhava lá, naquela época não tinha o e-mail, ele comportava poucos megas, né, gigas, enfim. Então a gente recebia muita coisa por e-mail e eram muitos projetos. Então é importante que a gente tenha objetividade, a gente saiba escolher as palavras certas e dizer aquilo que é realmente relevante e importante para uma pessoa que vai conhecer e, quem sabe, apoiar seu projeto. Depois disso, você vai explicar o cenário do projeto. A exemplo do que eu disse dos jovens, a gente vai falar do contexto local lá daquela região, a gente vai falar de por que o trabalho é importante, a gente vai falar de por que a formação é importante, a gente vai falar quais são os indicadores, como que está essa região com relação a esses indicadores, o histórico, o que a gente viu no diagnóstico, a gente vai retratar aqui, no cenário do projeto. Então, vamos usar sempre isso como parâmetro, assim, a pessoa, o avaliador de projeto que está em outro país, que não conhece pouco do Brasil, sabe aquilo que é divulgado de futebol, de político, mas não sabe do pormenor aqui que a gente vive. Então, você vai explicar de uma forma que essa pessoa entenda qual é a sua realidade.
Feito isso, você vai falar o que você quer. Você vai falar qual que é o seu projeto. Aí você vai falar qual que é o objetivo geral, qual que é o objetivo específico e como que você pensou o desenvolvimento desses objetivos. Depois disso, você vai explicar como o projeto poderá melhorar o problema. Você vai explicar por que você quer. Né? A gente vai, usando outro termo, é a justificativa. Qual que é a sua intenção em desenvolver esse projeto? Obviamente, vai estar ali na sua resposta, né, a essa pergunta, o objetivo geral. Você quer contribuir com, né, exemplo dos jovens, você quer contribuir com a formação e inserção do jovem no mercado de trabalho. Mas por quê? O que isso vai impactar? Né? Em que isso vai melhorar? Qual que é a sua perspectiva de atuação, de resultado? Feito isso, você vai falar como você quer. Aí é aquela metodologia que a gente conversou. Você vai colocar aquela planilha, ou vai descrever, ou vai, né, fazer um vídeo, ou vai fazer um infográfico, enfim. Mas nesse momento você vai dizer todas as atividades do projeto, como que elas vão acontecer, onde que elas vão acontecer. Vocês vão explicar isso nos mínimos detalhes, isso é importante para o avaliador. Ele pensa assim, deixa eu ver se tudo que foi escrito aqui reflete na distribuição das atividades. Porque às vezes o meu objetivo é formar os jovens, mas eu estou oferecendo cesta básica. Pode até ser que seja necessária a cesta básica, mas isso tem que estar escrito em algum lugar na pasta. Bom, nós vamos falar do cronograma, quando você quer. Geralmente, né, a apresentação de projeto, editais, quando a gente tem um espaço em alguma empresa para apresentar o projeto, eles pedem, né, o cronograma. Você vai detalhar o início e o fim, o que acontece em cada momento. E depois, a última planilha é o quanto você quer. E aí você vai detalhar qual que é a planilha de investimento, quais são os custos principais, secundários, tudo, centavos, reais que você for gastar, tem que estar nessa apresentação. Bom, aqui eu trouxe também questões norteadoras para vocês responderem cada uma dessas indicações. Então, no quem é você? Você vai colocar a apresentação da instituição, desenvolver claramente uma linha histórica da instituição, colocar as áreas de atuação, os projetos já desenvolvidos e resultados, caso seja realidade, ressaltar as experiências na área de atuação de interesse do edital, né, se for um edital, e seus principais resultados. Por exemplo, se você for numa empresa que você vai, quando for numa empresa, parênteses, quando for numa empresa é importante pesquisar essa empresa, entender, o foco de investimento social privado dessa empresa é na área de educação. Então, você vai ressaltar, né, se for o caso, a experiência que você tem na área de educação, para criar essa sinergia com que a empresa prevê. Bom, indicar quais são os parceiros que tiveram ou têm, os prêmios, títulos concedidos à instituição, né, certificados, enfim. Indicar as formas de intersetorialidade da instituição. Né? Intersetorialidade não é uma moda, não é uma tendência, é uma solução para o terceiro setor. Então, a gente tem que trabalhar de forma integrada com os outros setores, com outras instituições, com o governo, com empresas. Então, é importante dizer que isso já faz parte da realidade da empresa e como, né? Assim, quais são as instituições, quais são as empresas e como existe, de fato, essa aplicação da intersetorialidade. Na etapa de qual projeto? Descrever claramente a concepção do projeto. É um desafio. Você vai descrever claramente e sucintamente o desenvolvimento do projeto e tudo que será contemplado, indicando o grupo de beneficiários e o número deles. Evidenciar resultados comprovados através do acompanhamento que é feito pela instituição de projetos que já acontecem. Qual é o contexto? Lembrando que o financiador lá do Japão vai te conhecer aqui e vai conhecer o contexto aqui. Então, você vai descrever o problema social encontrado e aí você coloca todas aquelas justificativas que a gente conversou no início, de pirâmide de Maslow, de patrimônios, de objetivo de desenvolvimento sustentável. Aqui é a hora.
descrever o público, o perfil do público a ser beneficiado e pensar essa escrita de forma estratégica. Então, a gente às vezes fica muito viciado nessa escrita, né? A gente está dentro da instituição, a gente está vivendo o projeto. Então, vale a pena escrever essa etapa, que é uma etapa muito rica de informação, e pedir para outra pessoa que não tem a obrigação, né, a função de fazer isso, e pedir para dar uma lida e falar, e aí, você entende o que é que eu quero falar? Né? Aí a pessoa fala, eu entendi isso, isso e isso, aí você confronta com o que você escreveu, com o que você pensa, e eu acho que é uma experiência rica para ter uma apresentação, né, do contexto de forma mais eficiente. Quais os objetivos do projeto? Aqui você vai colocar o objetivo geral, que é aquilo que a gente já diz, que justifica o projeto, responde à transformação que se pretende, e descrever quais os objetivos específicos, de novo, as metas mensuráveis do projeto, apresentações que auxiliarão no alcance do objetivo geral. Dica: iniciar a frase com verbos no infinitivo. Então, eu falei lá atrás que a gente não transforma, a gente não modifica, a gente contribui para alguma coisa, né? Inclusive porque para ter um impacto social, a outra pessoa, né, que é o beneficiado, tem que estar junto. Então, sozinhos não fazemos nada, não mudamos nada, nós contribuímos para. Bom, aí quando a gente chega na etapa de qual que é a metodologia do projeto, a gente vai descrever claramente os passos ou ciclo de desenvolvimento do projeto, como ele irá acontecer, indicar parceiros locais e institucionais, quando não houver campo específico para parcerias, porque aqui quando a gente vai, cada edital, aqui eu estou falando da apresentação especificamente para edital, cada edital ele tem cada edital tem as suas perguntas-chave, né? Isso aí varia muito, mas no final das contas, todos querem saber isso que está aqui, os objetivos, a metodologia, justificativo, o contexto. Uns editais pedem a mais, outros menos. Quando a gente vai apresentar o projeto para alguma empresa, também assim a gente tem que levar essas informações. Então, na metodologia, é importante a gente falar como que o projeto vai acontecer de forma integral. Você vai falar de tudo. Né? Lembrar, ter sempre na cabeça aquela planilha que eu falei lá atrás, com todos os detalhes das atividades. E apresentar como cada grupo de participantes se envolverá nas ações. Aqui tem outra dica, que é observar a relação entre a metodologia, os objetivos e as metas. Coerência. Então, se a gente escreveu que o objetivo é esse, as metas são essas, a metodologia tem que corresponder a isso. Né? Vamos criar nem para mais nem para menos. Quando a gente chega na etapa de justificar o projeto, a gente vai mencionar o problema social, qual o projeto visa confrontar. Eu já tinha falado isso lá atrás, né? A justificativa a gente vai falar do problema social, nós vamos falar do objetivo do projeto, nós vamos apresentar dados quantitativos e qualitativos acerca do problema, dar uma referência, né, com respaldo, com embasamento. E aí eu recebi semana passada um projeto social para ser avaliado, que ele tinha como fonte Wikipedia. Wikipedia não é fonte com respaldo. Né? Wikipedia é aquela página, quando a gente digita no Google, o que é projeto social? Aí embaixo tem Wikipedia. Projeto social são ações sistemáticas, taranã. Quem escreve aquilo lá, pode ser eu, pode ser você, cada um complementa com o que acha, vai para eu acho que ainda vai para uma análise dentro da Google, não sei de quem que é, e retorna. Então, assim, a fonte com respaldo é de universidade, é de instituições que a gente reconhece, né? A própria Fundamiga é uma instituição com muito respaldo histórico, que vale a pena conhecer o que está sendo publicado e dito. Então, buscar informações com referência. Descrever claramente como e por que as ações do projeto são capazes de mitigar tal problema. Descrever por que é importante confrontar o problema. Apresentar argumentos que comprovem que a forma de intervenção escolhida pelo projeto é uma boa opção. Exemplo, profissionalização versus vaga de emprego para jovens. Nesse exemplo que eu dei desde o início.
Nós estamos falando que o jovem precisa se formar e ser empregado. Por que eu vou formar, né? Eu vou profissionalizar esse jovem e não vou colocá-lo no mercado, né? Não vou fazer a parceria com um banco de talentos. Então, eu tenho que justificar porque os jovens não estão preparados, eles terminaram o ensino médio há não sei quantos anos, não conseguiram nenhum curso técnico, nenhuma formação específica que fosse capaz de dá-los uma chance de entrada no mercado de trabalho, né, diferenciado, com carteira, enfim. Então, a gente tem que argumentar a escolha da atuação do projeto. E descrever como a situação poderá ser melhor com a implantação do seu projeto. O que vai mudar? Você escreve nessa parte da justificativa. Quais as formas de monitoramento? A gente já falou disso. Aqui nós estamos falando da escrita. O que nós vamos escrever? Nós vamos escrever as metas, resultado esperado, quais são os indicadores, indicar quantitativamente o que se espera do projeto, quais são os números que a gente está esperando do projeto. Quando a gente vai apresentar um projeto, a gente não sabe qual que é a experiência, a história, a expectativa de quem está lendo. Então, tem pessoas que são mais ligadas a números e tem pessoas, né, instituições, empresas, que são mais ligadas à transformação qualitativa, né? Estão interessados em entender, em conhecer exemplos de pessoas que foram impactadas. Então, é importante você ter quantitativamente descrito, né, como que você vai fazer isso e qualitativamente. Se é com depoimento, com foto, com vídeo, com um número, mas que seja uma fórmula que represente, né, uma questão subjetiva da pessoa, de, né, melhoria de autoestima, de melhoria de autoconhecimento, enfim. Depois você vai apresentar quanto você quer. Nós vamos elaborar um orçamento real, que corresponda a tudo que foi dito anteriormente, de metodologia e de objetivo. Atentar para a relação entre recursos e ações descritas. Também atentar para a relação entre os recursos solicitados e o tempo de desenvolvimento do projeto. E aí, na planilha de custo, tem que estar descrito qual que é o valor para cada investimento, e aí eu vou entender, quando eu vir lá, capacitação de instrutores para a formação técnica de jovens, R$5.000. E aí eu entendo que eu vou impactar nessa esfera do projeto. É importante que a gente coloque isso de forma bem transparente para não ter nenhum questionamento. Né, eu estava falando não só de descrever o recurso para cada atividade, mas o tempo. Bom, e por último, é importante descrever a sustentabilidade do projeto. Aqui, nessa etapa de apresentação do projeto, é importante se descrever como as ações se sustentarão após o término do financiamento. É uma preocupação muito grande dos investidores. Eu vou despender de um recurso, independente se for pouco ou muito, para viabilizar a transformação, o impacto de alguma questão social. Se esse recurso ele tem um prazo para 12 meses, e aí? Terminaram os 12 meses. Como que, a gente sabe que trabalhar com pessoas, com impacto, de repente vai precisar de mais 12 meses. Qual que é a estratégia, né? Qual que é o planejamento da instituição para que o impacto aconteça, né? Para que o projeto consiga perpetuar e transformar a situação social. Indicar entidades parceiras ou capacitadas para dar sustentabilidade ao projeto, se for o caso. Então, né, se tem instituição que tem já uma previsão de atuação de parcerias, já pode colocar. Evidenciar a necessidade de continuidade do projeto sobre a coordenação da instituição, se for o caso. Indicar e descrever como poderá se dar o salto em escala. Pontuar de onde virão os recursos para a continuidade das ações. Bom, depois que a gente apresentou, né, a gente escreveu o projeto, né, a gente colocou aquilo que é importante dizer, a gente pensou em como que é essa escrita para editais, para apresentação em PowerPoint, se vai fazer um vídeo, enfim. Depois que a gente entendeu quais as informações, é a hora da gente ir captar.